Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada. O areal aqui, ele se constituiu, a nossa comunidade se constituiu muito em torno de um casal, do João Batista e da Ana Amélia, que era um casal naquele tempo histórico, um casal que tinha diversas propriedades em Porto Alegre, dentre elas essa nossa área aqui. Eles eram fabricantes de barco, eram bem abonados financeiramente. Em 1988, eles hospedam o Dom Pedro II, que vem a Porto Alegre fundar a Companhia Carris, de ônibus. E quando, naquela época, quando essa hospedagem ela era bem sucedida, eram concedidos títulos de nobreza para as pessoas que recebiam, né? Reis, nobres, fidalgos, enfim. E eles foram condecorados com o título de barão e baronesa. Por isso que as duas ruas fazem, o cruzamento hoje das duas ruas fazem uma alusão a esses personagens históricos, que é a Baronesa do Gravataí, que é essa rua aqui, da frente, que cruza a Avenida Luiz Guaranha, e a Barão do Gravataí. Elas acabam se encontrando num determinado trecho. Ele morre jovem, 42 anos de um mal súbito, ela não conseguindo gerenciar todas as propriedades que eles possuíam, ela acabou enlouquecendo. Bem pouco tempo depois da morte dele, ela acabou morrendo também. Os escravizados, especificamente daqui da nossa comunidade, ficaram por aqui, desenvolvendo basicamente as atividades que eles sabiam fazer, que era lavar, passar e cozinhar. O principal trabalho eram as lavadeiras que lavavam roupa para fora. E aqui na nossa volta sempre teve muitos departamentos da Brigada Militar. Antigamente tinha mais, tinha subsistência, tinha farmácia. Hoje a gente tem o 1º batalhão ali na Praia de Belas, o 9º batalhão aqui na 17, e agora a gente tem o 1º comando da capital aqui na Baronesa. E também a proximidade do porto, que naquela época era muito ativo, né, e era bem próximo, então sempre teve muita roupa para lavar. Então as lavadeiras aqui da comunidade lavavam muita roupa, essa era a atividade principal. E eles ficaram por aqui fazendo isso durante muito tempo. A comunidade naquele momento era composta pelo casarão, que eles chamavam de casa de veraneio, porque o rio Guaíba batia aqui na esquina, e pelas estribarias, onde eram abrigados os animais e os escravizados, né? Com o passar do tempo, né, veio para cá um caixeiro viajante de nome Luiz Guaranha, que hoje ele dá nome à nossa rua, e ele percebeu uma oportunidade de lucro dentro da comunidade. No nosso entorno, aqui na nossa volta, existia mais de 50 avenidas com as mesmas características que a nossa, avenidas curtas, sem saída, com casinhas de madeira de porta e janela. Então, ele realmente, a gente pode comprovar que ele comprou essa área, ele transformou essas estribarias, esses galpões, em casinhas de madeira de porta e janela e passou a alugar para aquelas pessoas que já estavam aqui muito antes dele chegar. As pessoas trabalhavam 14, 16, 18 horas por dia para cumprir com o compromisso desse aluguel, né? E por incrível que pareça, muitas ficaram até agradecidas, porque entre tu tá todo mundo junto e misturado dentro de um galpão e cada um poder ter o seu pedacinho, né? E assim também permaneceu por muito tempo. Até que, como a lei natural da vida, o Luiz Guaranha acabou morrendo, ele não constituiu família. E naquela época, quando a gente não tinha família, não tinha herdeiros, né? Eles costumavam deixar os bens, quem tinha bens deixava para uma entidade filantrópica ou para a igreja. Ele optou por deixar para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde durante muito tempo a comunidade pagou o aluguel diretamente para a Santa Casa e ficou pagando esse aluguel durante muito tempo. Passa-se os anos, né? A Prefeitura de Porto Alegre começa uma campanha de urbanizar a área central da cidade e também de branquear essa área e começa a remover todas as avenidas aqui do entorno e também para começar bairros mais distantes em Porto Alegre, como a Restinga e a Lomba do Pinheiro, né? A Restinga, os primeiros moradores da Restinga são oriundos daqui, do areal da Baronesa. E essas avenidas foram retiradas e a única que persistiu foi a Avenida Luiz Guaranha. Temos ali o caso da Ilhota, que foi bem traumático, as pessoas anoiteceram e não amanheceram, ali onde nasceu o Lupicínio Rodrigues, né? E foram para Restinga, né? Uma Restinga totalmente inóspita naquele momento. Hoje é uma cidade, uma potência, é uma cidade dentro de uma outra cidade. Mas naquela época não era assim, o começo foi bem difícil. E nós persistimos aqui no nosso território. Então, a partir daí, vendo essas emoções, a comunidade começa a entender que precisa se organizar para não ser retirado também. Aí eles fundam a Associação dos Moradores da Avenida Luiz Guaranha,
onde essa associação, durante o tempo em que ela existiu, ela teve alguns feitos bem importantes, como conseguir que a prefeitura fizesse uma troca com a Santa Casa e a Santa Casa doasse essa área para a prefeitura. Hoje a nossa área ela é toda municipal. A prefeitura doou para a Santa Casa aquele terreno ali junto ao complexo hospitalar da Santa Casa, onde foi construído o Hospital da Criança Santo Antônio. Conseguiram também a rede de esgoto, que não tinha canalização, que a gente tinha banheiro na rua, não tinha banheiro dentro de casa. Começo dos anos 80, assim, mais ou menos. Eu sei que a gente era pequeno, quando a obra durou acho que uns 3 anos, mais ou menos, até botar tudo direitinho. E aí a associação vem nessa busca. Até que em 2002, a presidente naquele momento, a Gessi, hoje ela não está mais entre nós, a Duda, que a gente chamava ela carinhosamente, ela toma conhecimento que a Constituição Federal, né, ela ampara as áreas de povos tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, né? E aí ela traz isso para a comunidade. No primeiro momento, a ideia não é tão bem aceita assim, porque até entender o conceito de um quilombo, as pessoas remetem, têm um entendimento de que o quilombo é um quilombo urbano. Existe uma diferença do quilombo urbano para o quilombo rural, e as pessoas têm muito enraizado na cabeça o quilombo rural, lá da Serra da Barriga, do quilombo dos Palmares, e o quilombo urbano tem as suas especificidades, é diferente. E aí a comunidade levou um tempo, mas maturou a ideia, entendeu? E a gente foi buscar esse direito, né, que a Constituição assegura. Aí ela trocou o nome da associação, deixou de ser Associação dos Moradores da Avenida Luiz Guaranha e passou a ser Associação Comunitária e Cultural Quilombo do Areal. Fomos até a Fundação Cultural Palmares, que é a entidade que reconhece as comunidades quilombolas, né, porque o reconhecimento da Fundação Cultural Palmares ele é autodeclaratório. A comunidade tem que se autodeclarar quilombola. Obtivemos a certidão do autorreconhecimento. De posse dessa certidão, a gente foi orientado a abrir o processo no INCRA, que é o instituto que regulamenta as áreas, né? Onde nos foi pedido diversos documentos, dentre eles o estudo antropológico aqui, que na época foi coordenado pelo Olavo Marques e pela Jane Matos, da URGS, né? Foi até uma tese de mestrado, doutorado, não lembro na época. Eles tinham que achar nesse estudo alguma coisa que fosse lá do tempo do barão, da baronesa, do Luiz Guaranha, entendeu? Para comprovar a veracidade do que a gente estava pedindo. A gente estava pedindo para ser reconhecido como uma área remanescente de povo escravizado. Então tinha que ter alguma coisa lá daquele tempo que comprovasse que a gente é isso mesmo. E esse estudo a gente fez todo ele aqui na comunidade. A primeira etapa foi colhido o relato dos moradores mais antigos. Eu acho que hoje só tem a dona Olga. Eu acredito que só a dona Olga está viva daquele tempo. Depois foi a parte documental, onde no Arquivo Municipal de Porto Alegre se buscou tudo que se tinha acerca desses personagens que fazem parte da história aqui, o barão, a baronesa, Luiz Guaranha, documentos, enfim. E a terceira etapa, que para mim é a mais importante, é o sítio arqueológico que foi feito nas casas, onde eles fizeram as escavações, os arqueólogos, os antropólogos, onde eles acharam diversos materiais, pinico de louça do século XIX, talheres de prata, um monte de coisa. Tá tudo no museu ali do João Alfredo. E desde então a associação vem trabalhando firmemente, né, para a melhoria da comunidade, para o acesso às políticas públicas, né, direcionadas para as comunidades quilombolas. E hoje a gente ainda aguarda, né, a finalização de todo esse processo que já dura 20 anos, com o documento final da titulação. Agora, dia 27 de maio, eu tenho uma reunião com a Defensora Pública da Igualdade Racial da Defensoria para solicitar um apoio para a gente poder fazer uma pressão maior na prefeitura para ela conceder o título, porque já está tudo, não tem como voltar atrás, né? É só elaborar o papel e entregar. Então, essa é, assim, muito resumidamente, né, a história da nossa comunidade, de como a comunidade do Quilombo do Areal surgiu, né, a luta, a persistência dos nossos antepassados, né, da minha avó enquanto morava aqui, da minha mãe, que foi uma liderança comunitária muito forte dentro da comunidade, que conseguiu muita coisa, foi presidente dentro do tempo em que a Associação dos Moradores da Avenida Luiz Guaranha existiu. A mãe foi presidente, a mãe lutou muito por essa comunidade, muita coisa ela fez, arrumou várias coisas aqui. Ao longo, né, de todo esse tempo, assim, a luta e a persistência em prol desse lugar, em prol dessa comunidade. Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, que falou que eu ando só. Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só.